Você sabe que no meio protestante há pessoas que não acreditam que existe uma entidade das trevas agindo, ok? E outros vivem a serviço delas declaradamente e têm acordo com elas. Você sabe disso. Mas demônios existem. Veja, o que são demônios, ok? Demônio é uma nomenclatura católica, apostólica, romana, em cima do conceito do daimon, que não era um cara maligno, segundo os gregos, e que deveria ser alimentado. Meu Deus! Como não há o conceito de Lúcifer, e você vai ter o conceito do demiurgo e dos arcontes, Jesus. Então, você tem que entender que quando surge a cosmovisão católica, apostólica, romana, eles vão pegar os conceitos e vão criar as suas narrativas. Foi isso que aconteceu. Quando Lutero rompe, mas ele leva essa herança junto. Essa é a grande verdade dentro do processo. E Lutero ainda faz pior, que você vai ver texto de Lutero lá, passando o cerol no povo hebreu, por conta dele discordar da posição do povo hebreu no trato de Jesus. E, inclusive, nós temos relatos históricos de texto dele fazendo parte de base da linha de raciocínio do nazismo. Percebeu? Então a coisa é muito complicada. Sim, mas vamos lá. É interessante, mas demônios de forma espiritual também existem. Que aí seriam os arcontes, que aí seriam os obsessores, que aí seriam o que nós nomeamos como demônios, ou como trevudo, ou como trevo, trevinha, ou bananinha, tu dá o nome que tu quiser, ok? Dependendo da cultura, o cara vai chamar de um jeito. Por exemplo, do lado lá do Islã, eles vão chamar os caras de djinn. Inclusive, disseram que Israel usou e usa na guerra essas entidades. Eles acusam Israel disso, de estarem usando entidades espirituais. Mas há uma diferença de entidades para demônios, porque aqui no Brasil, por exemplo, dependendo de algumas religiões, eles falam que entidades não são demônios. Apenas um exemplo com muito respeito. Tranca-rua, Exu Caveira, não respeita aos demônios, tá repreendido. Mas as religiões, tá? Quem crê dessa forma. Tranca-rua, Exu Caveira, Zé Pilintra, Pombagira... e aí tem todas essas classes, Maria Mulambo e tal. Eles dizem que essas entidades não podem ser consideradas como demônios. Você tem que trabalhar 3 situações aí muito claras, né? Nós temos as matrizes africanas, com a cosmovisão africana. Você tem o que aconteceu no Brasil, que o Brasil é uma festa. O Brasil é uma festa, né? No Brasil vai nascer, né, de cara o conceito do candomblé, né? Depois vai nascer a Umbanda e a Quimbanda, que seria tecnicamente, né, se um é o lado A, o outro é o lado B, né? Nem vou usar direita e esquerda para não dar problema aqui no canal, né? Mas um é A e o outro é o lado B da história, ok? Cada um deles vai conceber os elementares da natureza, ok? De uma maneira, e eles vão prestar culto, inclusive, né, a esses elementares, que é comum, né, na matriz africana, ok? E se você olhar, até na cosmovisão egípcia e suméria, que vai nos levar até quem? Aos Anunnakis, que vai nos levar ao conceito dos alienígenas. Então, na realidade, nós estamos vendo um renascer dos deuses antigos agora, e o pessoal vai ver isso com mais força aí por causa do conceito aliens, e um reforço justamente dessas matrizes por estarem falando da manifestação desses elementos. E o que chama muita atenção, inclusive, é o fato de cristãos estarem fazendo lançamento, como se fossem plataformas de lançamento, justamente dessas linhas de pensamento, sem trazer o esclarecimento devido para o povo. E aí a turma, né, eles se sentem o quê? Atraídos por aquilo que não é mais oculto, mas que está sendo desacobertado. E a pessoa se identifica com aquilo. Boa, boa. Doutor, e interessante que o senhor falou disso aí, o senhor vai terminar a leitura aí, só interrompendo mais uma vez o senhor aqui, tá? O senhor permite interromper? Pode. A Márcia
canaça, só acho que o Dr. Alex merece ser respeitado. Afinal, ele é a causa da audiência. E ninguém tá desrespeitando o Dr. Alex. Um beijo aí, Márcio. A gente tem muito respeito pelo Dr. Alex. Se assim fosse, eu tenho certeza que ele não teria vindo mais aqui em nenhum episódio. Não, a água é boa aqui, a água é boa. É muito respeito, só que o podcast, ele precisa ser conduzido, direcionado. E se eu não estivesse fazendo essas perguntas aqui, interrompendo ele, a gente não teria entrado nos assuntos dos demônios e ele não teria entregue esse conteúdo que é riquíssimo que ele acabou de entregar. Então vocês têm que ter paciência com o apresentador, porque o apresentador sabe o que está fazendo. E com o Dr. Alex, não só com o apresentador. Porque o apresentador precisa de cortes bons para viralizar nas redes sociais também, para manter a estrutura que tem, tá bom? E precisamos da doação de vocês aqui no canal. Da doação no canal. Seja membro aí agora. E agora eu preciso interromper mais uma vez. Tá. Vocês me permitem interromper o Dr. Alex? Pelo amor de Deus? Dr. Alex, vamos lá. O senhor falou aí de cristãos que está dando plataforma para ocultistas terem audiência. É fato que tem esse bruxo Malagueta que está participando de muitos podcasts e muitos debates cristãos. Eu vejo alguns cristãos pegando vídeos dele, explicando como é feito rituais, aparentemente mostra querer o bem das pessoas nesses vídeos, aí os cristãos compartilham. Olha, o bruxo está abrindo os olhos das pessoas. O senhor acha então que bruxos não deveria ter oportunidade em perfis nas redes sociais de cristãos? Vamos lá. Você sabe o que é um bruxo? O que é um mago? O que é um feiticeiro, uma feiticeira? Me explica, o que é um bruxo, o que é um mago? São pessoas, né, que, quando de fato o são. Tem muita gente que se diz e que não é, ok? Né? Tem que tomar cuidado com isso. É igual os falsos mestres, pastores, doutores, né? Mas a maioria dessa rapaziada, né, eles vêm com o cérebro, ok? Na condição de neurodivergentes. Né? Isso vem datado do ano 536 DC, com mais força, inclusive, depois daquela noite de escuridão de 18 meses que aconteceu no hemisfério norte, né? E isso causou uma alteração epigenética e houve também a contaminação de metais pesados, o estressamento da pineal, ok? E a contaminação por flúor. Resumo, quem sobreviveu, né, tudo aquilo ali, começaram a nascer pessoas diferentes que conseguiam ter acesso a campo mórfico, né, praticando telepatia, telecinese, princípios alquímicos. Quando isso acontecia dentro do clero ou dentro da nobreza europeia, eles nomearam como santo. Do lado de fora, eles usaram o termo bruxo, bruxa, feiticeiro e feiticeira. Então, na realidade, essa turma, né, eles começaram a fazer acesso a determinados níveis de informação, ok? Que não era comum. Ponto.